Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou a Aline da Flon e começa agora o Idoso em Foco. No programa de hoje, vamos falar sobre como promover um envelhecimento saudável com o auxílio de uma alimentação adequada. Pois é, Diva. Em nossas conversas anteriores, nós falamos muito sobre diversas práticas que contribuem para o envelhecimento saudável, como, por exemplo, a atividade física, as práticas meditativas, a socialização. Enfim, são medidas que melhoram tanto o bem-estar físico quanto o bem-estar mental da pessoa, né? Mas nós não poderíamos deixar de falar da alimentação, né? Que, em conjunto com todas essas atividades, ajuda a promover a longevidade. Exatamente, Aline. De acordo com o IBGE, em 2030, o número de idosos deve ultrapassar o número de crianças no Brasil. Então, é importante, principalmente para os jovens, ficarem atentos aos hábitos alimentares para envelhecerem com uma melhor qualidade de vida. Sim, Diva, exatamente. E a velhice, ela não começa aos 60 anos, né? Nós estamos envelhecendo diariamente e, como nós temos conversado ao longo dessa temporada, o envelhecimento saudável, ele depende do estilo de vida que a pessoa leva quando ainda é jovem. Sim, e inclusive, de acordo com Liliane Pacheco, nutricionista e coordenadora do projeto de promoção da saúde no envelhecimento da UNAT-UERJ, o organismo começa a sofrer alterações no seu metabolismo a partir dos 20 anos. E uma boa qualidade de sono é fundamental para a absorção dos nutrientes. Principalmente depois da fase da adolescência, vamos contar que seja a partir dos 20 anos, né, que o nosso organismo começa a ter diversas perdas de função, modificações no seu metabolismo, modificações hormonais que possam estar acontecendo com o nosso corpo e que dependem não só da alimentação, mas também do nosso sono, né? Então isso vai depender muito não só da qualidade da nossa alimentação, mas também de todos os fatores que vão influenciar na absorção desses nutrientes. E para quem deseja viver mais e com saúde, a nutricionista Liliane Pacheco faz um alerta sobre os principais alimentos prejudiciais à longevidade. Já sabemos hoje que os principais alimentos que são prejudiciais a uma longevidade mais saudável, a um envelhecimento mais saudável, seriam aqueles alimentos que são mais inflamatórios, né? Que alimentos são esses? Principalmente os açúcares, né? Os carboidratos refinados, as farinhas refinadas, óleos refinados, margarina, então gorduras que na sua realidade não têm uma composição muito favorável ao nosso organismo. Além disso, adoçantes, principalmente os adoçantes artificiais. Algumas proteínas também podem não ser tão bem digeridas pelo organismo. A gente ouve muito sobre a importância de manter os hábitos de vida saudáveis, né? Mas com a correria do dia a dia, muita gente acaba procurando o que é mais prático, como macarrão instantâneo, comida congelada, enfim, uma série de alimentos industrializados. Sim, Aline, mas apesar desses alimentos serem mais práticos e muitas vezes saborosos, eles representam um grande vilão da longevidade. Um estudo feito pela Universidade de Navarra, na Espanha, acompanhou por 15 anos a alimentação de cerca de 20 mil adultos e constatou que o alto consumo desse tipo de alimento aumenta em 62% as chances de uma morte precoce. Sim, Diva. E diversos estudos mostram, inclusive, que doenças como diabetes, hipertensão, osteoporose, dentre outras, enfim, têm relação com a alimentação inadequada. E para evitar isso, né, um dos principais caminhos a se seguir é o da reeducação alimentar. A gente tem que comer o mais saudável possível, o mais natural possível, dando preferência, quando for possível, aos alimentos orgânicos, né, minimamente processados, evitar diversas coisas que estão dentro dos alimentos que não são alimentos, não são produtos alimentícios. Na realidade, a gente não tem mais nada de alimentos. Então, a gente olhar, né,
os rótulos daquilo que a gente utiliza é fundamental. Então, a qualidade de um produto, é claro que a gente vai ingerir alguns, né, mas isso não pode fazer parte da maior parte da alimentação para que a gente possa ter um envelhecimento saudável. Os vilões da longevidade são diversos. Temos os alimentos industrializados, como acabamos de falar, e o álcool, o tabaco, mas não podemos esquecer das famosas dietas de emagrecimento, não é? Essas dietas radicais são muito perigosas, pois podem levar a diversas deficiências nutricionais que trazem resultados negativos mais tarde. Pois é, Diva. E a gente observa que para ter uma satisfação estética, né, a pessoa acaba muitas vezes colocando a própria saúde em risco. E, inclusive, a nutricionista Liliane Pacheco, ela fala sobre os impactos dessas dietas radicais a longo prazo. Tem um impacto grande na saúde como um todo, né, já que essa privação de determinados tipos de alimentos ou só a ingestão de um determinado tipo de alimento, por exemplo, só de proteína, ou você retira todos os carboidratos, isso pode ocasionar uma diminuição em termos de calorias, mas também você tem uma diminuição de nutrientes essenciais para a saúde. Então, os danos, eles vêm ao longo prazo. Algumas pessoas já podem ter algumas consequências a curto prazo, dependendo do tipo de dieta que pode estar sendo utilizada. Então, o mais correto para o emagrecimento saudável seria uma reeducação alimentar. Uma alimentação de verdade, né? Onde a gente descasque mais e desempacote menos, né? Para viver uma vida com saúde e garantir um envelhecimento saudável, é preciso ter uma alimentação natural e equilibrada, né? E quando se está na terceira idade, existem nutrientes que não podem faltar de jeito nenhum na alimentação do idoso, como as proteínas, o ômega 3, as vitaminas de complexo B, como a B2, B6, B9, B12, a vitamina C, a vitamina D. Sim, Aline. E as principais fontes desses nutrientes estão presentes numa alimentação variada. Então, é necessário comer bastante frutas, legumes, vegetais verdes, carnes, peixes, alimentos ricos em fibras e beber bastante água. E não podemos esquecer da exposição solar, que é fundamental para a absorção de vitamina D. Sim, Diva. No entanto, existem alguns fatores que podem comprometer a absorção desses nutrientes, né? Como a dificuldade de digestão e a perda do paladar. O idoso que tem dificuldade para mastigar ou digerir, ele tende a evitar o consumo de carnes, né? E isso pode acarretar uma carência de proteínas. Já aqueles que perdem o paladar, eles podem perder o apetite e isso leva a uma carência de diversos nutrientes. Ou então ele pode também aumentar a quantidade de sal e do açúcar para poder compensar essa perda de paladar. E isso acaba provocando danos como diabetes, hipertensão. Sim, Aline, é verdade. É muito importante estar atento a esses sinais. Em caso de dificuldade de mastigação, uma alternativa seria o consumo de alimentos fáceis de digerir, como sopas e alimentos pastosos. Já com relação à perda de apetite, é necessário acrescentar suplementos alimentares para que não falte nenhum nutriente para o organismo. Então, é muito importante fazer uma visitinha ao nutricionista. Sim, Diva, com certeza o acompanhamento com o nutricionista é indispensável e, além disso, é importante também variar no cardápio para a alimentação não se tornar aquela coisa monótona, enjoativa. A alimentação vai muito além de nutrir o corpo. Comer é um ato social que gera prazer. Mas, Aline, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater mais esse papo com você, Aline. O prazer é todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.